Amados, a graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Graças a Deus, que maravilha, amados, né? Senta um pouquinho. Eu queria convidar você a sentar mais para cá, se você puder. Fica mais próximo, vem para essa cadeira aqui mais da frente, né? As pessoas que vão chegando, elas vão sentando lá atrás. Nós costumamos sempre fazer isso. Os que chegam primeiro vão chegando, sentando nas primeiras cadeiras, né? E depois os outros vão sentando atrás, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, que bom que você está aqui essa noite para celebrarmos ao Senhor, aprender um pouco mais da palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é luz para os nossos pés, ou lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, amém? Aleluia. Então, nós não andamos mais nas trevas, nós hoje não precisamos mais andar na escuridão, porque a palavra do Senhor ela é luz para as nossas vidas, amém? Às vezes as pessoas dizem que o Senhor te ilumine. Não, nós somos iluminados. Amém? A palavra do Senhor diz que você é luz. Então, aonde você vai, você carrega a luz do Senhor. Amém? O Senhor Jesus disse que nós somos sal e luz. Amém? Nós somos o sal da terra e nós somos a luz. Sabe, amados, você vai ter momentos que pessoas vão precisar da sua luz para ser guiados. Amém? Eu acredito, amados, que não tem coisa pior você andar na escuridão. Mas quando você encontra alguém que pode te conduzir com a luz, é maravilhoso. E melhor ainda é quando você pode conduzir essa pessoa a se tornar também uma luz. Amém? Sabe, amado, e uma das luzes, uma das lâmpadas que nós podemos ter é a palavra do Senhor. É o conhecimento da palavra. Quando se fala de luz na Bíblia, geralmente fala de conhecimento. Amém? Não é de uma lâmpada como essa, mas é de conhecimento. Quando você conhece, né? Luz chega ao entendimento, luz chega à nossa vida. Amém? E quando chega a luz na nossa vida, agora que a gente se depara com tudo claro, a gente começa a botar as coisas em ordem, não é assim? Glória a Deus. Então, amados, hoje nós temos um culto de ensino da palavra. Eu acredito que todos os cultos aqui nós nos esforçamos para ensinar algo a você. Você tem aprendido alguma coisa nessa igreja? Amém? Eu me alegro com isso, amado. Sabe, o propósito de eu estar aqui falando alguma coisa da palavra de Deus é para que você possa ser edificado. Se você aprender e praticar, com certeza, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Tem sido assim na minha vida e na vida de muitos que têm dado crédito a essa palavra e decidido de uma vez por todas praticar, né? Porque a gente primeiro conhece, depois a gente dá crédito para ela, que ela é a verdade, coloca dentro de nós e depois a gente começa a colocar em prática. Amém? E eu creio que você está sendo esse cristão, está sendo esse crente que está ouvindo a palavra e está praticando. Então, que maravilha você está aqui, nós vamos para a palavra do Senhor. Nós, esses dias, vamos começar mais uma temporada de um assunto muito importante que é necessário o entendimento dela no meio cristão, na nossa vida, até, amados, na vida mesmo secular. As pessoas no mundo elas precisam entender disso. E as pessoas que entendem e aplicam isso nas suas vidas, eles têm grande benefício, porque é um princípio de Deus. Nós vamos estar aprendendo sobre um dos princípios que Deus estabeleceu, e Deus ele não negocia princípios, e Deus também, quando alguém cumpre o princípio, ele também cumpre com aquilo que ele estabeleceu através daquele princípio. Amém? E nós vamos falar esses dias sobre honra. Amém? Nós falamos por uns dias sobre o perigo da ofensa, sim ou não? Porque eu precisava falar de honra para você. E se não preparasse você sobre a ofensa, ao falar de honra, poderia ser que você se ofendesse em estarmos falando isso. Porque nós vamos ver à luz das Escrituras, à luz da palavra, que se nós não estivermos preparados, às vezes, para ouvir falar sobre isso, nós podemos nos ofender. Mas eu creio que você está com o coração já blindado. Amém? É algo poderoso, amados, nas nossas vidas, né, quando nós entendemos sobre isso, se nós aplicarmos a nossa vida. Então, esses dias, nós vamos estar falando sobre isso. Você que está aqui hoje, que está ouvindo, eu creio que você vai se esforçar para todos os dias estar aqui aprendendo um pouco mais sobre honra. E outras pessoas também virão, vão querer aprender. Infelizmente, quem perder um dia vai ficar um pouco desconectado, não vai estar acompanhando todo, né, o enredo da mensagem. É muito bom quando você pega um tema e você, né, pega os primeiros dias. Eu sou desse jeito, mas se começar uma mensagem com um tema específico
E eu perder um dia, para mim, é muito ruim. Eu procuro de todas as formas e buscar um meio para eu acompanhar. Graças a Deus que hoje nós temos já, né, os recursos de gravar, de jogar no canal. Depois você pode ver, rever essa mensagem várias vezes e você trazer algo para a sua vida. Amém? O interesse de você assistir várias vezes não é para você estar dando crédito para nós, não é para você estar dando crédito à palavra e trazendo conhecimento para a sua vida. Ok? Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso. O Senhor Jesus, nós sempre nos espelhamos nos ensinamentos dele. E o próprio Jesus, ele fez questão, uma das suas primeiras ministrações, uma das suas primeiras falas dele, né, foi falar sobre honra. Então você crê que é algo importante? Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia já no texto que nós vamos começar essa noite, lá em 2 João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8. Abra a sua Bíblia, deixa ela aí. E eu quero orar com você nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graças, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra que será ministrada nessa noite, nesse lugar. Eu creio, Senhor, na tua unção que está disponível nesse lugar para ensinar da sua palavra, mas também creio, Pai, na sua unção sobre a vida dos meus irmãos, para que eles possam receber, entender, compreender o que vai ser falado aqui hoje, o que vai ser dito. Nós te honramos com a reverência, nós reconhecemos a sua grandeza, o seu poder. E nós queremos, sim, Pai, ser tocado pelo teu Espírito, pela tua unção aqui nessa noite. Eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, um texto aqui que o apóstolo João, ele traz algo para nós, é um texto muito interessante para nós meditarmos nele. E antes de falar, nós lermos esse texto, você está procurando ainda aí, acha, marca ele, bota aí uma marcação nesse texto. E eu queria falar um pouquinho, apresentar para você a importância de nós entendermos sobre a honra, ok? E falar um pouco o que é isso, talvez é algo que hoje as pessoas não ouçam mais falar tanto no meio cristão como nas nossas famílias, na sociedade, é algo que ela está um pouco esquecida, né? E eu achei uma definição aqui falando sobre honra, que diz assim: honra é uma atitude quase extinta nesse século. Porém, ainda tem o poder de nos comover. Aquecem corações quando demonstradas em filmes, muitos choros devido à coragem e sacrifício. Se nós buscarmos rever talvez alguns grandes sucessos de todos os tempos, nós vamos encontrar a honra entremeada entre seus roteiros. Muitas vezes aplaudimos romanticamente, mas onde está a honra em nossas vidas diária? Ela tornou-se um instrumento estranho em meio à nossa geração. Eu desejo ver, amados, ela sendo restaurada entre filhos e filhas, entre esposos e esposas, entre pessoas, entre amigos. Eu desejo que ela seja restaurada. Por quê? Porque, amados, a honra é a chave essencial para recebermos algo da parte de Deus. E por esse motivo, o inimigo de nossas vidas tenta o tempo todo eliminar ela do nosso meio. Ela nos traz grandes recompensas. Recompensas essas que o próprio Deus deseja que você receba. Amém? Então eu quero chamar a sua atenção para isso, né, que nós vamos falar de algo que hoje não é muito comum ouvir se falar. Ainda é muito aplaudida quando alguém vê alguém fazendo isso. Sabe, mas alguns gestos bem simples, né, ainda chamam a atenção das pessoas. Eu me lembro que um dia eu, falando com uma senhora, conversando com ela, estava conversando com ela, ela tinha idade de ser praticamente minha avó. E meu tio chegou naquele momento e eu dei a benção ao meu tio. E ela ficou assim, disse: meu Deus, isso não existe. Graças a Deus que isso não existe. Ou seja, você crê que isso é um sinal de honra, respeito, reverência, e as pessoas ainda se alegram, mas isso tem, sabe, praticamente sendo extinta do meio das pessoas, da sociedade, e no meio cristão ela é necessária ser restaurada.
E nós estamos aqui para trazer essa instrução à luz das Escrituras, para que nós possamos entender que é necessário nós colocarmos em prática. Amém? Então, nós sabendo, amado, que é um meio pelo qual nós podemos desfrutar de coisas poderosas em Deus. Eu tenho me perguntado muito, né? Às vezes a gente fica em casa meditando na palavra, eu e minha esposa, os meus filhos, às vezes a gente se pergunta por que as pessoas não estão desfrutando tanto da palavra, do poder, da unção, das coisas que nós cremos que elas ainda existem. Você crê que Deus continua sendo poderoso? Amém? Você crê que Deus ainda continua operando milagres, maravilhas? Só que nós não vemos tanto a igreja desfrutando dessas coisas. E uma das coisas que tem impedido das pessoas receber tem sido a falta de honra. Amém? Então eu entendo que é necessário que nós venhamos a aprender sobre honra. Porque quantos aqui querem ser recompensados por Deus? Você crê que Deus é um bom recompensador? Você crê? Amém? Você está animado? Vamos começar? Vamos estudar um pouco sobre honra nessa noite? Para que você venha, sabe, entender quão maravilhoso é isso. Então nós temos um texto aqui, amado, que nós vamos ler aqui agora. Talvez você nunca entendeu muito, nem chamou a tua atenção, mas isso é que precisa acontecer, inclusive baseado na honra. Você precisa dar honra à palavra de Deus, amém? Essa palavra está escrita aí na sua Bíblia, nesse papel. Cada um tem uma espécie de papel, um tipo de Bíblia. Alguns têm aplicativos, né? Como eu estou aqui usando um aplicativo para o meu esboço. Mas, amados, o que está escrito, diga, está escrito, é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando. Então, quando nós olhamos para isso, para essa palavra, com honra, algo dessa palavra já começa a vir para dentro de nós. Olha o que está escrito assim, ó. João diz assim: tomem cuidado. Está falando para quem? Diga para mim. Segunda carta de João, só tem um capítulo, capítulo 1, versículo número 8. Você está lá? Tomem cuidado com vocês mesmo, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam recompensa completa. Diga, recompensa completa. O que é que o apóstolo João está trazendo de instrução para nós? Ele está dizendo que nós devemos tomar cuidado, né? Tem alguém que tem uma outra versão diferente aí? Acautelai-vos para não perder aquilo que já conquistamos. Você crê que você já conquistou alguma coisa? Nós estávamos falando esses dias, por exemplo, o reino de Deus, ele já veio, amém? E hoje nós já podemos, nós já entramos no reino. Nós já temos acesso ao reino. Nós já temos coisas estabelecidas para nós no reino de Deus. E aqui o apóstolo João, ele está escrevendo, o apóstolo João, quando ele escreveu essa carta, ele já estava bem no fim do tempo da vida dele. Ele era um homem maduro, tanto fisicamente como também espiritualmente. Mas, amados, eu quero lembrar você que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ok? Foi o Espírito Santo que inspirou João para escrever essa carta, para escrever isso que está escrito aqui. Então, eu creio que o Espírito Santo, ele pode agora estar trazendo revelação ao seu espírito, agora mesmo, ao ler essa escritura. Então, aqui o que é que o João está dizendo? Que nós devemos tomar cuidado para que não perca aquilo que nós já alcançamos, já conquistamos. E ele diz assim: mas recebam a recompensa completa. Ou seja, ao ler isso aqui, amados, eu entendo que pode haver uma recompensa completa, pode haver uma recompensa parcial e pode existir nenhuma recompensa. Concorda comigo? Mas Deus, amados, ele está interessado que você receba a recompensa completa. E para isso nós precisamos prestar bem atenção. Por quê? A palavra do Senhor diz que todos nós um dia vamos estar diante de Cristo, amém? Você já aprendeu, algumas pessoas aqui já ouviram nós ministrar, falar sobre o tribunal de Cristo. Vai haver um tribunal de Cristo, que está escrito lá em, se você quiser anotar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 10. Um dia, amados, nós vamos estar, todos nós, cristãos, amém?
diante de Cristo e nós vamos prestar conta a Ele de tudo que nós fizemos aqui na terra. Então existe, uma avaliação. Mas para que isso? Eu quero já deixar você tranquilo. Você que não entende, isso aqui não é para a salvação, ok? Você já está salvo. Isso aqui é para recompensas. Você vai diante do tribunal de Cristo e dependendo daquilo que você fez, enquanto você estava aqui na terra, o que você fez com a palavra de Deus, o que você fez com os talentos, o que você fez com aquilo que chegou, com os recursos que chegaram na sua mão. Vixe, pastor, e assim, a sua vida não é de Deus? Você não entregou a sua vida para Jesus? Quem lembra aqui que eu falei no batismo, que quando você se batiza, você mergulha por inteiro? Vai tudo, é tudo mergulhado em Cristo. Então, tudo nosso hoje, amado, o nosso dinheiro, a nossa fala, tudo o que nós fazemos, nós vamos prestar conta. Os nossos membros, você sabia que o que nós fazemos com as nossas mãos, com os nossos pés, nós vamos prestar conta diante de Jesus? Posso ouvir um amém? Se alegre, amados, você vai estar diante do Rei. O Rei da Glória, como nós cantamos aqui, o Rei Todo-Poderoso. Ele vai estar num tribunal para nos julgar, mas não para nos castigar, é para dar recompensa. Você deve se alegrar com isso. Amém? Isso aí, amados, vai ser na eternidade, o início da eternidade. Mas quantos creem que o Senhor quer recompensar você aqui hoje também? Você crê? Deus quer nos recompensar hoje, bem recompensados. E aqui o apóstolo João, ele entendendo essas coisas, ele diz que nós devemos ter cuidado para que nós recebamos a recompensa completa. Amém? Quantos aqui querem receber recompensa completa? Hoje, aqui já, e também na eternidade. Sabe, amados, eu quero chegar diante do Senhor, Ele vai estar lá esperando. Sabe, amados, é muito maravilhoso, é muito bom, sabe, você ser coroado por alguém, sim ou não? Agora, ser coroado pelo Rei dos Reis. Você vai estar lá e ele dizer, muito bem, servo bom e fiel, cumpriu tudo, correu a carreira, fez tudo como deveria, está aqui a sua recompensa. Oh, que maravilha. Amado, você precisa gerar fé no seu coração que isso vai acontecer, isso é real, amém? Eu não estou aqui só apenas querendo animar você não, isso é real. Você deve acordar todos os dias com essa convicção, de que um dia você vai ser recompensado diante do Senhor. A palavra diz que se nós não desanimarmos, amém? Se você continuar, perseverar, o Senhor quer nos recompensar. Mas Ele quer também nos recompensar aqui hoje. Inclusive, recompensas que vão nos ajudar a alcançar as recompensas eternas. Você crê assim? Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. E esse bem ou mal aqui, amados, muita gente confunde. Não é para dizer que você praticou o bem ou uma maldade. Se você usou bem os recursos ou usou mal. Amém? Não fez o mal, mas usou de uma forma, digamos que, negligenciando. Vamos dizer assim. Então, cada um vai comparecer para receber. É para receber, amém, irmão? Você vai ficar animado, porque você vai comparecer para receber. Gere expectativas no Senhor, que naquele dia você vai receber uma grande recompensa. Em Romanos capítulo 14, e versículo número 10, se você quiser anotar para a gente só adiantar um pouco, diz assim, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Eu quero dizer isso por que eu trouxe esse texto para você. Você não vai receber um galardão lá porque o seu pastor foi bonzinho. Você não vai receber uma recompensa porque o seu marido foi bonzinho. Você vai receber uma recompensa porque você fez por onde você cumpriu aquilo que Deus confiou a você. Sabia que tem gente que fica às vezes preocupado com a vida do irmão? Olha, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Olha, cuidado, vigia, não sei o quê. É você que tem que cuidar com você. Amém? Nós podemos sim alertar os nossos irmãos, animá-los. O meu papel aqui, eu tenho que animar você, motivar você, ensinar, trazer instruções da palavra, mas eu tenho que cuidar daquilo que eu vou prestar conta, sim ou não? Por quê?
Eu não vou receber galardão porque, ó, Senhor, a minha igreja todinha aqui, ó, a igreja do Senhor aqui que eu cuidei, está recebendo recompensa. Eu vou ser recompensado por isso. Há uma recompensa por isso também, se eu ajudei você a cumprir o seu propósito. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Senão, eu vou ficar olhando todo mundo recebendo e eu de mão vazia. Nananina, não. Não quero isso. Amém? Então, você é responsável por você mesmo. É você que vai prestar conta. Mas, pastor, meu marido, minha mulher, meu filho, aquela bênção, aquela coisa. Não, é você. Deus nos capacitou, nos separou, nos chamou, para que um dia também, cada um de nós, possa prestar conta a Deus sem estar colocando a desculpa em ninguém. Quantos lembram como foi que começou a confusão lá no Éden? Deus cobrou Adão e Adão disse, a mulher que tu me deu, não foi? Lá não vai ter essa não. Lá não vai ter essa, pastor, oh Deus, a mulher que o Senhor me deu, não deixou que eu cumprisse. Não, amados, é cada um que vai cumprir isso, amém? Aleluia. Em Provérbios diz que eis que o justo recebe na terra a retribuição. Provérbios capítulo 11, versículo do número 31, está dizendo que o justo receberá na terra a retribuição. Amém? Então, amados, nós temos recompensas para receber futura, na eternidade, mas também nós temos recompensas para Provérbios capítulo 11, versículo 31. Eu não pedi para você abrir só para a gente estar adiantando um pouco mais na mensagem, mas você pode anotar essa referência. Provérbios capítulo 1, versículo 11. Provérbios 11, 31. Então, amados, nós entendemos aqui, e eu posso ver à luz da Escritura que Deus, Ele quer nos recompensar. O Senhor, Ele quer que nós recebamos dEle tudo aquilo que Ele já preparou. Nós temos falado aqui que Deus, Ele não fica satisfeito em ver um filho mendigando. Ele não fica em ver um filho satisfeito vivendo uma vida medíocre, uma vida pela metade. O Senhor quer que você desfrute do melhor que Ele já conquistou para você. Amém? Glória a Deus. Então, só que se nós não prestarmos atenção, não entendermos direitinho, de repente você pode estar vivendo uma vida em que poderia desfrutar de uma recompensa completa e você está recebendo apenas uma parcial, ou simplesmente vivendo uma vida sem recompensas. E pode, pastor, viver uma vida em Cristo e não ser recompensado? Pode. Pode, amados, porque nós vemos a luz da Escritura. Se você vai para a antiga aliança, nós vemos Deus fazendo promessa ao seu povo, tirando eles da escravidão e conduzindo eles para uma terra prometida, uma terra boa, uma terra onde manava leite e mel. Mas por conta de quê? Por conta da murmuração, por conta que eles não entenderam sobre honra, eles murmuraram e eles acabaram perdendo, eles deixaram de entrar, eles deixaram de desfrutar aquilo que Deus tinha preparado para eles. Amém? Quantos creem que ainda Deus está querendo fazer o melhor para nós? Sempre foi Deus interessado, amados, em nos recompensar. Deus nunca quis que nós vivêssemos nessa vida que nós vivemos. O que nós vivemos hoje é consequência do pecado. Deus sabe que quem causou isso em nós foi o diabo, mas Ele quer nos livrar disso. Ele traz instruções como é que nós podemos hoje desfrutar. Inclusive, Jesus derrotou o diabo na cruz. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos andar em novidade de vida. Amém? E recebendo do Senhor as recompensas. Mas nós vamos para um texto agora que vamos ver que o que aconteceu, as pessoas deixaram de receber por conta da falta de honra. Então, eu quero que você já abra o seu coração e comece a buscar em si mesmo o quanto você tem dado honra à palavra de Deus, o quanto você tem dado honra àquilo que o Senhor já fez para nós, o quanto você tem dado de honra quando Deus fala com você. Amém? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo número 6. Nós vamos ler esse texto aqui. Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos ler, essa é uma história narrada por João ou por Marcos. Lucas também e Mateus também fala acerca de Jesus. Marcos capítulo 1, ou capítulo 6,
versículo de número 1 ao versículo de número 6. 6, versículo 1 ao versículo 6. E diz assim, ó: E partindo dali, chegou à sua pátria, ou à sua cidade, ou à sua terra. Esse era Jesus, ok? Partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Você percebe que Jesus estava fazendo coisas aí que estava deixando o povo admirado? Ele diz: de onde veio esse? Que sabedoria é essa? Que maravilhas é essa que ele estava fazendo? Então nós podemos ver que Jesus estava fazendo algo poderoso, sim ou não? Para os olhos deles, amados, era algo que eles não estavam acostumados a ver, porque eles se maravilhavam, chamava a atenção deles. E eles começaram a se alegrar com aquilo, se animar com aquilo, até que de repente, no versículo 3, olha o que está escrito. No versículo número 3 diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Olha o que acontece agora. E escandalizavam-se nele, ou se ofenderam. Tem alguém que fala que se ofendeu? E se ofenderam, ou se escandalizaram nele. Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra. Diga: não há profeta sem honra. Agora olha o que Jesus diz: senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia, diga: não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aleluia. Glória a Deus. Quantos vê aqui que Jesus estava fazendo coisas grandiosas nesse lugar? Então ele começou a fazer. Mas, amados, nós precisamos prestar bem atenção nesse texto. Você vai ver lá no Evangelho de Lucas, ele está mais claro. Tem uma situação que você vai linkar com isso aí, se você quiser. Nós não vamos ler agora, mas você pode anotar Lucas capítulo 4. Você vai ver essa instrução a partir do verso 16. E Jesus, Lucas narra de uma forma diferente. Jesus chegou na sinagoga num dia de sábado. Era comum eles estarem na sinagoga, ok? E a palavra vai dizer que tinha uma multidão, tinha muita gente ali. Jesus chega e começa a pregar e começa a falar, e coisas começam a acontecer. Maravilhas, coisas começam a acontecer, e o povo começa a ficar maravilhado com aquilo. Jesus, ele chega em Lucas, ele narra que ele pega o pergaminho do profeta Isaías. Ele abre lá em um trecho em que era uma profecia que falava do próprio Jesus. Ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pôr em liberdade os cativos, pregar o Evangelho. Começa a falar coisas, e todos estavam com os olhos fitados nele. Até aí estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Até que de repente Jesus fecha o livro, porque essa, amados, era uma coisa que o povo dessa época, os judeus, era comum para eles. Por quê? Porque eles aguardavam a vinda do Messias. Os profetas tinham anunciado que ele viria. Um dia vai vir o libertador, vai vir o rei de Israel, vai vir libertar o povo da escravidão. E o povo aguardava com grandes expectativas a vinda dele. Jesus chega, pega as escrituras, começa a ler, todo mundo está ligado, porque toda vez que alguém lia aquela escritura, eles ficavam ligados naquilo dali. Mas de repente, meio que Jesus, como se soltasse uma bomba no meio deles. Porque Jesus disse: hoje se cumpriu essa escritura. Ele olhou para todos, viu que todos estavam com os olhos nele. Ele disse: hoje se cumpriu isso que está escrito. Foi algo que foi escrito há mais de 700 anos atrás, pela boca de um profeta chamado Isaías, que disse que
Se você vai linkar depois, você pode, se quiser também, eu vou dar a referência para você. Você pode ler o capítulo 61 de Isaías e Lucas 4,16. Você vai ver que está falando praticamente a mesma coisa. Só uma parte que Jesus ele encerra quando diz que hoje, né, quando ele fala para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. E até aí, amados, estava tudo maravilha. Aqui nesse texto de Marcos nós vemos que estava acontecendo coisas maravilhosas. Mas aí de repente, o que acontece? Eles percebem que Jesus era um do meio deles. Vocês se ligaram nisso? Oxente, não é aquele filho do carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, as suas irmãs vivem aqui conosco. Ah, é mesmo, ele disse que é o Messias, mas ele é aquele que nós conhecemos. A partir desse momento, amados, o que foi que faltou? Faltou agora honra. Por quê? Porque ele era um do meio deles, mas ele não era um como eles. Amém? Então é algo que nós precisamos prestar atenção. E aqui nós vemos, eu vou abrir com você, vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 4. Só para a gente ver aqui algo bem interessante que começou a acontecer depois que Jesus falou isso. Lembra que eu falei a você que falar de honra pode ofender alguém? Você lembra disso? Lucas capítulo 4 e versículo, eu falei do 16, mas nós vamos ler a partir do 22, isso. Diz assim, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam, não é esse o filho de José? Então ele disse, sem dúvidas vocês citarão para mim o ditado que diz, médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que você fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo, quem foi que disse? Jesus. Eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel, versículo 27, no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram o quê? Furiosos, cheio de ira. Tem mais outra versão aí? Cheio de ira também. Veja que quando Jesus falou isso, sabia que eles entenderam o que era que Jesus estava falando? Jesus começou a falar agora sobre a questão da honra. Ele diz, olha, no tempo de Elias, quando cerrou-se o céu e houve uma seca, uma fome, por 3 anos e meio, aqui na terra de Israel. Mas a nenhuma delas, Elias foi enviado, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Por quê? Porque ninguém honrava o profeta na sua casa. O profeta podia fazer milagres naquele lugar? Sim ou não? Podia. Mas para que ele fizesse, o que era que tinha que acontecer? Honra. Também no tempo de Eliseu havia muitos leprosos, mas nenhum deles foi curado, a não ser o Naamã, o sírio, um inimigo de Israel. Mas deu honra àquele profeta, veio e recebeu a cura. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Você se lembra que lá no texto diz que ele não pôde. Não está escrito Jesus não quis,
Ou, sabe, outra palavra qualquer. Eu já procurei em todas as versões. E a palavra que está escrita lá, Jesus não pôde fazer obras maravilhosas ali. Por que que Jesus não pôde? Ele não é poderoso? Sim ou não? Mas o que foi que impediu? A falta de honra. Estava tudo bem, Jesus vinha operando. Jesus foi para a sua terra com um propósito. Ele queria sim fazer milagres, maravilha, operar coisas grandes lá também. Mas de repente alguém caiu em si, se tocou e disse: epa, esse é um do meio de nós aqui. Quem é esse agora que está querendo ser o bambambam? Quem é esse que está querendo fazer essas coisas aqui? Ele é igual um de nós. Amados, você já pregou a palavra para alguém e a pessoa disse: quem escreveu a Bíblia foi um comedor de feijão como eu. Você já ouviu isso? Uma pessoa dessa, amados, não adianta você falar que essa palavra é poderosa, porque ele não vai considerar. Enquanto ele não honrar que essa palavra é possível de mudar a vida dele, não vai. Quando eu olhei isso aqui, amados, quando eu li o que estava escrito, e eu criei que era a palavra de Deus, eu posso ler a Bíblia recebendo o poder dela, ou posso ler a Bíblia 500 vezes e ela nunca fazer nada na minha vida. Amém? Você sabe, você já entendeu, que nós falamos sempre aqui, que todas as vezes que você vem aqui, venha com reverência à palavra. Eu quero que você entenda, nós não estamos pedindo reverência para mim, nem para o ministro que está aqui, mas para a palavra de Deus, é a palavra que está sendo ministrada. Todas as vezes que a palavra é ministrada, amados, aqui, é o próprio Jesus em operação. E a depender de como você dá honra à palavra, coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Quantas vezes a gente já ouviu testemunho? A gente está no meio de um culto, 1000 pessoas, e de repente, aquela palavra que foi ministrada, tinha ali não sei quantos enfermos, só um saiu curado. Não havia poder para curar todos? Havia sim, mas por que um saiu? Porque ele deu honra, ele deu crédito à palavra de Deus. Agora vamos ver aqui o versículo 29. Olha o que aconteceu. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte, sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Você percebeu o que foi que Jesus provocou nessas pessoas quando Jesus falou de honra? Porque eles entendiam, amados, quando eles falaram isso, eles caíram a ficha. Ele disse: rapaz, é mesmo. Olha, o profeta Isaías teve que ser enviado a uma viúva de Sarepta. Depois, se você quiser ouvir a história dela, é uma história maravilhosa. É a história da viúva do azeite, da farinha, que estava já fazendo o último guisado para comer com o filho e morrer. Mas porque ela honrou a vida do profeta, não lhe faltou mais nada. Jesus estava aqui querendo fazer algo na sua terra, mas por conta da falta de honra, o que foi que aconteceu? Lembra que eu falei que Deus, o que João falou lá em 2 João 1,8? Que nós devemos tomar cuidado para que recebemos a recompensa completa. O que era que Jesus queria fazer? Ele queria curar apenas alguns? Não, ele queria curar todos. Ele queria curar todos, ele queria fazer por todos, mas por conta da incredulidade, por conta da irreverência, por conta da falta de honra, não receberam. Será que tem pessoas hoje ainda sem receber algo que já está preparado para eles? Muita gente, amado, sem desfrutar da recompensa completa. Muita gente sem receber a recompensa completa. Por quê? Porque o ser familiar não deixou que eles o honrassem. E eu acho interessante, eu acho isso poderoso, porque Deus ele continua fazendo dessa forma, sim ou não? Deus ele não faz acepção de pessoas, amém? E nós cremos no que se diz respeito a chamados, cada um já nasce com o seu chamado, amém? Mas quando Deus decide fazer alguma coisa em algum lugar, ele só precisa de alguém que esteja disponível para fazer isso. E o que vai impedir daquilo acontecer é a falta de honra. E aí onde está o segredo, por quê? Muitas vezes, por ser algo familiar, você não honra. Sabe, mas nós temos falado, e esse propósito de ensinar sobre honra, é para que você entenda isso. Nós falamos sempre sobre isso. Por exemplo, não coloca, amados, as expectativas no ministro que está ministrando a palavra. Não coloca as expectativas somente na pessoa que foi à sua casa levar uma palavra para você. Você crê que os profetas ainda continuam operando? Sim ou não? Amados, as pessoas é porque às vezes elas querem espiritualizar as coisas demais. Às vezes um homem de Deus vai chegar na sua casa e vai dizer:
Hoje eu vim aqui te dizer isso, isso e isso, e pronto, final. Você, como assim? Mas se você considerar e honrar, rapaz, Deus está usando esse homem para me dizer isso mesmo. Você pode desfrutar de algo poderoso em Deus. Mas simplesmente, talvez por ser seu vizinho, ou por ser o seu irmão que está todo dia na igreja, você vê lá, não falou lá. Quando vem, anuncia que vem um profeta lá não sei de onde, o que é que as pessoas fazem? Eles agora creem, não, vem um profeta poderoso lá do outro lado do mundo, dos Estados Unidos, não sei de onde, diz que ele vem, rapaz, é um negócio grandioso. Mas o que é que faz isso acontecer? É o poder que está nele ou a honra que você dá à unção que está sobre a vida dele? A honra, amados. A mesma coisa pode acontecer com aquele seu coleguinha que senta todo dia do seu lado, o seu vizinho. De repente Deus pode usar ele e levar a um outro lugar e lá acontecer, porque lá vão receber ele com honra. Amém? Eu tenho certeza que talvez se eu saísse daqui para pregar em um outro lugar hoje que ninguém nunca me viu, mas dependendo do anúncio que faz, não sei o que lá, as pessoas vão ter uma reverência diferente. Mas isso não deve acontecer. Porque Jesus nasceu no meio deles e quando eles se deram conta, tudo aquilo que estava acontecendo começou a mudar. Porque no verso 5 diz, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Nós voltamos lá para o texto de Marcos, amém? Marcos 6, eu estou lendo o versículo número 5, que diz assim, não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E aí, Jesus estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus entendeu, disse, olha, o que eu tenho que fazer agora é tentar ensinar esse povo, né, sobre o que eles têm que aprender. Eu acredito que Jesus saiu ensinando esse povo sobre honra, sobre o que eles deveriam agora se comportar. Amém? Amados, eles esperavam, e isso aqui é muito interessante a gente entender isso. Eles esperavam o Messias. Eles esperavam o Messias. A questão é que eles não esperavam do jeito que ele veio. Amém? Eles esperavam com expectativa porque os profetas tinham anunciado. Eles criam, ele vem. Mas eles esperavam que vinha de uma outra forma. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Muitas vezes o que você precisa vai vir de uma forma que você não gosta. Muitas vezes o presente que você quer, o benefício que você quer, ele vai vir em um pacote ou numa embalagem que talvez você não se agrade. Amém? Essa conferência que vão fazer aí, eu pensei que iam trazer o ministro tal. Vai ser a pessoa tal que vai ministrar. Não vou lá não. Você quer saber? Eu vou lá. Eu vou lá ver o que é que vai dar. Só vai ver mesmo. Amém? Porque, amados, às vezes você gera expectativa. Eu lembro que o ano passado, no Escolho Deus, nós tínhamos planejado de trazer um ministro de fora. Mas depois o Espírito Santo revelou para nós e disse, ei, com o que vocês têm, vocês podem fazer também. Eu disse, Senhor, mas a gente... Você percebe que a gente mesmo começa a menosprezar a gente mesmo? Eu falei, mas é mesmo, Senhor, nós temos a sua palavra, nós temos a sua unção, e se as pessoas estiverem disponíveis a receber, elas vão receber. Amados, e graças a Deus por isso, porque foi um tempo poderoso, foram dias gloriosos aqui. Quem estava aqui hoje, acho que dos que estão aqui hoje, Selma estava, não era Selma? E Natália presenciou, foi algo poderoso, veio um pessoal para cá, e foram 3 dias assim de céus na terra, onde a unção do Senhor, mas... Foi por conta só de nós? Não, por conta das pessoas que honraram a unção que estava nesse lugar, que estava sobre nós. E aí nós sempre ensinamos, amados, que nós precisamos aprender a começar a honrar os de casa. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus começou a operar fora, mas ele quis vir para a sua terra. Ele foi para o seu lugar. E ele não tinha nada contra aquele lugar, ele queria fazer lá, mas a falta de honra impediu. E sabe, amados, que é isso que muitas vezes está acontecendo nas igrejas. E sabe o que as pessoas dizem? Acham que não tem mais unção. Dizem, aquele ministro, acho que ele não é ungido não. Mas por quê? Porque você não teve reverência, você não considerou a palavra, você não considerou a unção que estava sobre a vida dele. E quem deixou de ser recompensado? O ministro?
Jesus não deixou de ser, ele não perdeu a recompensa dele, amados. Porque a Bíblia diz que Deus o exaltou. E sobremaneira que deu um nome que está acima de todo nome. Então, se Deus fez isso, eu creio que Deus não quis saber. Jesus, você foi lá na sua terra e lá você não operou, o que aconteceu? Não, amados. Você crê que Jesus prestou conta diante de Deus também? Você sabia disso? Jesus prestou conta diante do Senhor. De tudo que nós vamos fazer, Jesus é as primícias, ok? Jesus ele já foi julgado diante do Senhor. Inclusive, esse texto é justamente isso, Deus reconhecendo. E por isso Deus o exaltou, porque ele se humilhou, Deus o exaltou de tal maneira. Ele foi julgado pelo próprio Deus e Deus o coroou de honra e glória. Amém? E então, amados, nós precisamos aprender que muitas vezes Deus vai nos enviar o que precisamos na embalagem que nós não queremos ou não gostamos. Amém? Vai vir de uma forma, era algo que você precisava e eu já percebi, por exemplo, digamos que está aqui 2, 3, 4 ministros perante no culto, mas tem um que está pregando. E na hora que tem a imposição de mãos, às vezes as pessoas elas ficam rejeitando, querendo que o ministro tal é que imponha as mãos sobre ele. Não, são todos ungidos. Amém? E se você receber, amados, quando eu venho a um lugar como esse, eu venho com a expectativa de se for um ministro, ou se for um irmão, seja quem for, se Deus se levantar e quiser falar algo para mim, eu vou receber. Você vai analisar, você vai filtrar aquilo que você ouviu pela palavra e pelo Espírito. Mas se for de Deus, recebe. Amém? Porque Deus quer nos recompensar. Ok? Então ali não deram a honra devida. E por isso eles não puderam receber o que precisava. E estudando um pouco, a gente começou a estudar esses dias e eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra honra, né? E eu queria trazer a definição para você, uma palavra grega. No grego ela é uma palavra chamada time, mas chama-se timir, né? Que é T-I-M-E, mas é assim que se pronuncia. Mas o significado dela é um significado muito amplo. Tem coisas poderosas quando a gente fala sobre honra, ok? E a definição para essa palavra é valorização, valioso, precioso, apreciação, estima, respeito, olhar favorável. Olha quantas coisas, reverência. Tudo isso está embutido na palavra honra. Então, quando você está honrando, quando você honra alguém, quando você honra algo, você está valorizando, você está dizendo que é precioso, você está apreciando, você está dando uma estima alta a ele, você está respeitando, você está tornando aquilo, né, um olhar favorável para ele, dizendo isso aqui pode vir algo bom. E para que a gente possa entender melhor, amados, geralmente nós pegamos e analisamos o contrário daquilo. Para você entender, né, o peso de uma palavra, você pega e vê o que é o contrário. O que é o contrário de honra? Desonra. Sim ou não? Não é? Desonra. Então, o que é desonra? Desonra é não demonstrar respeito ou valor. Tratar como algo comum. Sabe, amados, é uma das coisas que eu tenho batido muito nessa tecla. Não trate as coisas poderosas de Deus como algo comum. Amém? Você sabe que hoje não é um culto comum? Amém? Não é mais um culto hoje. Hoje é o culto. Eu duvido que você vá ouvir as mesmas coisas da mesma forma novamente nesse lugar. Não vai. Não vai acontecer do mesmo jeito, amados. Vai ser sempre diferente. Então, é específico, é algo específico de Deus para nós aqui hoje. Então, eu vou ao culto de quinta-feira, de terça-feira. Fulano que está lá. Não torne as coisas de Deus comum. Amém? Nós precisamos dar honra às coisas de Deus. Então, como podemos demonstrar honra? É nesse ponto agora que eu quero
tratar um pouquinho com você. Como podemos demonstrar honra? Nós podemos demonstrar por obras, por palavras e por pensamentos. Amém? Geralmente, no meio cristão, geralmente às vezes as pessoas pensam que honrar é só por obras. Pensa que é só por obras ou por palavras. Mas também vem a honra por pensamentos. É o que nós vamos ver agora num próximo texto aqui. Que eu quero que você abra lá em Isaías, no capítulo 29. Mas essas são as três formas mais claras que nós encontramos de nós demonstrar honra. Mas eu queria que você prestasse atenção a isso aqui agora. Olhe para cá, depois você abre aí. Toda honra, ela se origina no coração. Independente de ser por pensamentos, por obras ou por palavras. Toda verdadeira honra, ela se origina no coração. Amém? Guarde isso, porque nós vamos ver aqui pela palavra agora. Isaías 29 e versículo de número 13. Isaías 29, 13 diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproximam de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Amém? Então o que nós vemos aqui é que o Senhor está dizendo que as pessoas se aproximavam e com a sua boca e com os seus lábios, ou seja, com palavras, honravam ao Senhor, mas o coração estava distante dele. Então, independente que você honre com palavras, com obras, com pensamentos, mas precisa originar essa honra no coração. Assim foi com Jesus, trataram como alguém comum, mas Jesus também, ele conseguiu perceber algo mais profundo, que eles estavam desonrando a ele com pensamentos. Deus aqui falou em um texto sobre aquela desonra, que falavam, mas o seu coração estava distante. E nós vamos ver outro texto que está lá em Lucas capítulo 5, versículo de número 17, que o Senhor Jesus vai falar de algo que nos chama a atenção e que as pessoas desonravam a Jesus apenas com pensamentos, ok? Lucas capítulo 5, versículo número 17. Ele diz: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei. Lucas 5,17. Que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. Presta atenção no texto agora. E aqui diz assim, e o poder do Senhor estava ali para curar. Para que era que o poder de Deus estava ali? Para curar. Se o poder de Deus estava ali para curar, é porque tinha alguém que precisava ser curado, sim ou não? Você crê que Deus não desperdiça nada? Deus não desperdiça um momento, Deus não desperdiça uma oportunidade. E todas as vezes que o poder de Deus está em algum lugar, ele está com um fim proveitoso, com um propósito. Nós ensinamos aqui sobre as manifestações do Espírito, as manifestações do poder de Deus, e toda vez que Deus se manifesta no seu poder, é com um fim proveitoso. E aqui está dizendo que o poder do Senhor estava ali para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus?
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer-te: levanta-te e anda? Entenderam aqui? O que estava acontecendo? A Bíblia está dizendo que havia uma multidão. E essa multidão era composta por fariseus, escribas e doutores da lei. Então, de repente, Jesus está ensinando, eles estão ali para quê? Eles estão ali para honrar Jesus? Não. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus estava ali para curar. Você crê que no meio daqueles escribas de fariseus tinha alguém precisando de cura? Tinha alguém precisando do poder de Deus agindo na vida deles? Mas que entrou e veio com honra, reconhecendo, sabendo que Jesus estava naquele lugar, o sacrifício foi grande, o trabalho foi grande para descer esse camarada por cima de um telhado, e quando Jesus abre a sua boca e fala que os pecados deles foram perdoados, eles começaram a arrazoar no pensamento, e Jesus entendeu, Jesus teve uma percepção que eles estavam desonrando eles em pensamentos. E aí Jesus fala: e os escribas e os fariseus, no 21, começaram a arrazoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Mas o poder de Deus não estava lá? Sim ou não? Mas eles não estavam honrando, eles não estavam reconhecendo. Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é o mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? E eles pensaram, né? Como assim ele pode perdoar pecado? Como assim ele pode curar? Como assim ele pode fazer isso? Porque nós conhecemos esse homem, ele é um daqueles do meio de nós. Nós conhecemos as Escrituras, nós nunca fizemos isso. E como assim esse homem está dizendo que agora ele pode perdoar pecado? Como assim esse homem agora está dizendo que pode curar os enfermos? Mas se eles honrassem o que estava sobre Jesus, porque o poder de Deus estava ali com um propósito, eles teriam recebido. Assim é na igreja, amados. Então eu imagino que aquelas pessoas, aqueles escribas, muita gente que estava ali conheciam Jesus. Muitos podiam dizer: a gente brincou junto com ele. Muitos podiam dizer: eu sei, ele é o carpinteiro, lá em casa tem uma mesa que foi ele que fez. Foi ele que fez isso lá para a nossa casa, ele fez um móvel lá para a nossa casa. Eu conheço ele é aquele menino que vivia brincando na vila, em tal lugar. Mas o poder de Deus estava sobre ele. A partir de hoje, amados, entendendo sobre a honra, nós vamos começar a falar sobre esse tema, e eu quero chamar a sua atenção para isso, para que todas as vezes que você tiver a oportunidade de estar diante de um homem ou de uma mulher, né, que está ministrando a palavra de Deus, alguém que está falando da palavra de Deus, que você honre com o seu coração. Porque toda verdadeira honra nasce no coração. Sabe, amados, eu posso terminar um culto como esse aqui, ninguém vir bater no meu ombro e dizer: oh, que palavra maravilhosa. Mas eu posso sair daqui com a certeza, com a convicção de que alguém honrou a palavra que estava sendo ministrada. Porque eu vou ver o poder de Deus agindo na vida dela. Amém? Você crê que todas as vezes que a gente vem aqui ministrar a palavra, o poder de Deus se faz presente aqui? Sabe, amados, eu não chamo você aqui à frente para impor as mãos e orar por cura, não é para ver se dá certo, não. Eu chamo você porque eu creio que o poder de Deus está aqui. Agora, se você disser: eu sei, pastor, eu conheço, acho que não tem unção de cura, não. Você vai vir e não vai receber bolufa de nada. O problema está comigo? Não. O problema está com Deus? Está com aquele que não honrou o poder da palavra de Deus. Sabe, mas às vezes eu me sinto até incomodado de dizer que o poder está aqui. Porque eu não precisaria dizer, você precisaria já vir com essa convicção. Amém? Muitas vezes a gente fala para que você se toque, para você se alertar. Saber que há uma unção aqui. Você sabia que, inclusive, quando Deus ele se faz presente aqui, ele não depende das minhas condições? Amém?
Nós ensinamos aqui que, por exemplo, o poder de Deus agindo não é sinal de santidade, não é sinal de que eu sou escolhido ou melhor do que ninguém. Não, amados, é porque o poder de Deus, ele tem um propósito. Qual é esse propósito? Diga-me, recompensar por completo. Amém? Glória a Deus. Então você hoje recebeu essa palavra, é uma instrução, amém? Mas é uma instrução poderosa, que Deus, ele quer nos recompensar por completo. Ele não quer recompensar pela metade. Ele não quer só curar uma enfermidade sua. Ele quer curar toda. Ele não quer te fazer prosperar apenas em algumas áreas. Ele quer te fazer prosperar em todas as áreas. Então, quando a palavra do Senhor estiver sendo ministrada aqui, inclusive acerca de alguma coisa, considera, amados, e recebe em teu coração, naquilo que você precisa. Se você entra aqui com uma enfermidade e alguma palavra saiu e disse, não, há um poder de cura aqui, onde você estiver, recebe em nome de Jesus. Se o ministro diz, há um poder de Deus aqui hoje para fazer prosperar, recebe. Há um poder de Deus aqui hoje para trazer transformação na sua vida, recebe, porque o poder de Deus é para transformar a sua vida. Por isso não depende de mim. Se você está aqui, amados, eu sou um canal de Deus para a sua vida, através da palavra de Deus. Estou aqui para falar, para ministrar, mas você está honrando a palavra de Deus, o poder de Deus aqui, a presença dele, eu tenho certeza que algo vai se manifestar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós aprendemos um pouco sobre a honra, né? O que é honrar, como devemos honrar. Nós podemos honrar com obras, nós podemos honrar com palavras, mas nós podemos honrar também com o pensamento, intenção do coração. Você pode estar aí, caladinho, parece que nada está acontecendo. Quando de repente, daqui um ano, daqui um mês, daqui não sei quanto tempo, você chega, pastor, naquele dia aquela palavra mudou minha vida. Não fui eu, a palavra e a sua honra. Amém? Então, o Senhor, ele é digno de toda honra. O Senhor, ele é digno de toda honra. Nós devemos sempre honrar a presença do Senhor. Mas nós podemos honrar com palavras. Se você está com o coração sincero, você pode honrar. Assim como pode honrar a Deus com o seu coração e com as palavras. E também com as obras. Muitas vezes nós falamos sobre honrar com alguma coisa. Nós falamos aqui, honra as pessoas, honrar uns aos outros, né? Mas só com obras não funciona, tem que ser de coração. Mesmo que você faça algo, tem que ser com o coração sincero. Amém? Eu vi aqui, amados, esses dois textos que nós lemos. No caso, Jesus na sua terra, Jesus lá no seu lugar onde ele cresceu, onde ele viveu, não podendo fazer alguma coisa ali, porque o povo tratou ele como comum. Também aqui no meio dos mestres da lei, porque ali aquele povo todo, eles eram estudados. Eles olhavam para Jesus e diziam, ele não é nenhum rabino, ele não é nenhum daqueles dos nossos, e porque agora ele está agindo com tanto poder? Mas o poder de Deus estava sobre ele. Amém? Então você crê que honra é algo importante? Quando eu vi, amado, esse texto a primeira vez, você pode prestar atenção, que lá em Lucas, ele faz um anúncio dele mesmo. Jesus nunca tinha se revelado que ele era o Cristo. Ele diz, hoje se cumpriu essa escritura, acerca dele mesmo. E ali ele começa agora, a primeira coisa que ele começa a falar é de honra. E olha o que deu. O que quiseram fazer com Jesus? Jogar ele de um precipício, né? Graças a Deus que Jesus saiu de fininho. Então, guarde o seu coração para quando você ouvir falar de honra, você não querer fazer o que esse povo quis fazer. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa instrução. Eu sei que nós vamos ter instruções poderosas aqui esses dias, falando sobre a recompensa da honra, sobre o poder da honra em nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor fala na sua palavra que nós devemos gerar expectativa, que nós devemos gerar fé em nosso coração, que Deus é um Deus recompensador. Em Hebreus, capítulo 11, versículo número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele é um galardoador daqueles que o buscam. Amém? E galardão é recompensa. Aleluia. Então, que você possa ser ricamente abençoado com a prática dessa palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus.